Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Adoração. Aqui você encontrará mensagens que vão abençoar a sua vida. Nos ajude a crescer esse canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada e Deus te abençoe. Que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Eu meditando nela, eu quero trazer para nós um tema, e aonde o Senhor também me instruiu e falou muito comigo. E eu vou dar aqui o tema de superação. Quando nós superamos algo em nossas vidas e quando ela se torna vitória. Amém? Glória a Deus. E o significado, irmão, de superação no dicionário, que nós temos, para que a gente vá até ele, tire as nossas dúvidas, que nos dê um norte, uma luz do que significa, essa palavra, essa situação, este momento, que por diversas vezes nós podemos nos encontrar. Ela significa mudanças de uma situação ruim para boa. Ultrapassar limites. E ela não é uma escolha, e sim uma necessidade. Amém? Ela não é uma escolha, porque se você escolher e permanecer na situação onde diversas vezes nós podemos nos encontrar, sendo frustrados com alguma condição em nossas vidas, alguma perca, medos, que nós somos seres humanos e somos sujeitos a isso, Quando você sofre a dor, de a perca de alguém, seja seu ente querido, pode ser seu filho, seu marido, a gente vê aqui que Efraim, ele sofreu essa dor de perder os seus filhos. E a superação é quando nós temos e escolhemos, ultrapassar essas fases de nossa vida. E quando eu comecei a ler aqui em Crônicas, eu vi que Efraim, ele tinha muito a ver com Jó, porque Jó também perdeu seus filhos quando foi provado por Deus. E Efraim, para a gente entender quem é este homem, ele veio, e a gente leu aqui alguns nomes, bem complicados, que eu costumo falar que quando a gente começa a ler, as descendências dos homens de Deus, são nomes complicados, que se a gente ver, a gente já até fala em línguas estranhas, E são muitos nomes, assim, bem complicados de se falar. E aqui nós lemos alguns nomes que fez parte da descendência de Efraim. Efraim, ele foi filho de José, José, conhecido, aquele que foi, pelos seus irmãos jogado num calabouço, que foi também ali, traído, pela confiança de seus irmãos, foi ali julgado diante do homem a qual ele trabalhava, sendo caluniado, porque estava dando em cima lá da sua mulher, e foi jogado no cárcere, E José, irmão, ele também, foi filho de Jacó, Então a gente vê que já vem uma pessoa da descendência daquele que fez parte da promessa de Deus, aquele que fez parte do projeto de Deus. E eu creio e eu sei que eu e você estamos aqui, porque nós também fazemos parte do projeto de Deus. Deus, ele tem um projeto para mim e para a tua vida. Aleluia. E quando ele começa, quando ele nos chama, ele geralmente ele diz, ele revela a nós esta promessa em nossas vidas. Eu acho que cada um de nós, ao conhecer o Evangelho, aquele que nasceu no Evangelho, aquele que teve um encontro com Deus, Deus, ele designou o seu propósito a cada vida. E não foi diferente na vida de Efraim, porque Efraim fazia parte da promessa de Deus sobre a vida de José, que José era filho ali também de Jacó. Amém? E aqui nos conta, irmãos, que Efraim, já na sua vida, já constituindo a sua família, ele sofreu uma grande perca, porque os homens de Gade foram até a sua cidade, tomaram todos os seus gados e mataram seus filhos, que foram 5 ou 6.
E Efraim, diz a palavra de Deus, que Efraim chorou. E o que eu quero dizer para você é que Deus falava comigo, que em muitas situações de nossa vida, em muitos causas que nós passamos, seja ela qual for, enfermidade, né, um desemprego, um casamento que está passando por algum processo, que eu e você, irmão, nós podemos chorar. Aleluia. Por muitas vezes a gente quer enfrentar a situação e queremos transparecer algo que nós não estamos sentindo. Porque esse homem, Efraim, ele chorou. Ele chorou diante daquela calamidade que ele estava passando. Talvez ele olhou aquela situação na casa dele, na família dele, né, com a idade dele, com a idade da esposa, e talvez ele pensasse, acabou. Pronto, acabou, a minha vida aqui acabou. Porque eu não tenho mais meus filhos, que seria a minha geração, né? O inimigo veio e os tomou. E ele chorou, irmãos. Porque Jesus, ele diz a nós, e ele nos adverte, ele não prega um evangelho, a qual diz que nós não sofreríamos, e a qual nós não teríamos também tristeza, a qual nós não teríamos dias maus. Ele diz na tua palavra, aleluia, que nós iríamos sim passar por dias maus, sentir tristeza, mas contudo, que nós tivesse ânimo, porque nós venceríamos, porque ele venceu. Então Jesus, ele deixa essa palavra a nós, aleluia. E essa palavra se encontra, aleluia, no livro de João. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 33. Aonde Jesus estava preparando os seus discípulos, já preparando o seu coração para a perca que eles iam sofrer. Ele estava dizendo aos seus discípulos, olhe, eu não vou estar aqui com vocês por muito mais tempo. Vocês vão chorar, vocês vão se sentir tristes. Mas saiba que vocês vão vencer, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Aleluia. Glória a Deus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu entendi, irmãos, que a vida do crente, a vida do cristão, sem ela ter a base na palavra de Deus, no evangelho, naquilo que ele nos deixou como base de nossa vida, porque é isso que nos dá força, nos dá ânimo para nós superarmos as frustrações que nós passamos no dia a dia. Nós não podemos deixar que a superação, que as aflições, ela venha nos paralisar diante daquilo que você está passando. Porque eu não sei, né, cada um é em particular, mas nós sabemos que em tudo, Deus, ele tem um trabalhar em nossas vidas. Quando ele te manda para o deserto, aleluia, é porque lá ele quer trabalhar algo em sua vida. É porque lá ele sabe que no deserto você muitas vezes estará só. E só terá ele para pedir socorro. Você só terá ele para nas tuas lembranças saber que a sua força vem do Senhor. Que a tua alegria, ela vem do Senhor. Aleluia. E quando, irmão, nós passamos, eu posso falar porque eu já passei por muitas fases em minha vida. Muitas fases que me faziam com que me pedisse o meu corpo que parasse. E que eu não acreditasse, né, nas promessas de Deus e naquilo que eu tinha capacidade de fazer. Eu, quando muito nova, irmão, eu era muito tímida. Eu não conseguia conversar, não conseguia falar com as pessoas, dialogar, me expressar. Porque eu achava que tudo que saía de mim não tinha nada de proveito para ninguém. Então, quando na maioria das vezes
As pessoas iam conversar comigo, eu só respondia assim, sim, não, não. E era com a cabeça. E isso me prejudicou na minha parte, né, na minha vida, para o trabalho. Perdi muitas oportunidades, porque eu não sabia me expressar. Eu não sabia dizer que eu tinha, assim, condição para aquilo. Quantas vezes, irmão, nós vamos, né? Geralmente quem estuda e vai escolher uma faculdade, escolher uma profissão, né? Vem aquela indagação, será que é isso, é para mim? Será que eu consigo isso, né? Quando você tem um projeto, às vezes você fica na dúvida, se perguntando, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para isso? Quando nós somos crentes, cristãos, Deus nos chama para ministro do Evangelho, para evangelizar, para entregar as boas novas, aqueles que estão cativos. Muitas vezes a gente se coloca e fala assim, eu não vou conseguir, porque eu não sei falar, né? Porque eu não consigo aprender, eu não consigo entender. Nós nos limitamos às circunstâncias que nos é colocada. E quando nós encontramos adversários que ao invés de nos colocar para cima, nos coloca para baixo, nos faz voltar, dizendo, é mesmo, você não consegue, porque você não entende, porque você não tem visão. E isso vai nos retraindo e nos colocando para trás. Mas Cristo, Ele veio para nos dar, aleluia, vida em abundância, graça, né, pela misericórdia do Senhor. Ele veio para nos falar e nos colocar como aquele que está ao nosso lado, que é o nosso ajudador. Não importa qual seja a situação, se seja de desemprego, seja enfermidade, né, seja uma destruição no seu lar, algo que você venha, irmão, coloque teus olhos e diga assim, eu acho que isso não tem jeito. A palavra de Deus diz a nós que há tempo para todas as coisas. Era tempo para chorar nesse momento para Efraim, mas Efraim se levantou. Efraim se alegrou. Efraim conquistou a sua mulher. Efraim conseguiu passar para a sua mulher a alegria da vida de conseguir conceber mais um filho. Porque Efraim, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso que havia se manifestado na vida de seu pai. Efraim chorou, mas há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para que nós choramos, nos prostramos, mas há um tempo para se levantar. E Jesus, ele nos chama, irmãos. Já é tempo de nos levantar. É tempo de nos despertar. É tempo de nós, aleluia, como filhos de Deus, nos posicionar nesta terra, aonde está tendo gemidos, aonde está tendo guerras, aonde está tendo coisas de calamidades, aonde o próprio ser humano tem olhado e tem visto e tem ouvido que está um caos. Mas Deus, Ele constituiu os seus filhos na terra para ir adiante desses e dizer a eles que tem jeito, que tem esperança. Que se eu e você conseguimos, eles também conseguirão. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos auxilia. Aleluia. E nós vemos também, irmãos, que Efraim, logo após ele ter chorado, como foi dito aqui pela nossa pastora já, Efraim tinha seus irmãos, né, seus descendentes, que vieram até ele a consolar. Efraim se permitiu a dividir a dor dele com os seus irmãos. Efraim, ao mesmo tempo que estava se permitindo a dividir a sua dor com os seus irmãos, Efraim estava ensinando aqueles que eles também poderiam confiar nele. Que eles estariam ali do seu lado para auxiliar naquela dor. E o que eu entendi, irmãos, que Efraim, ele tinha os seus irmãos. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio, aleluia, para ser revelado a nós da justiça, do pecado, nos amparar, não é verdade?
Vários papéis o Espírito Santo ele tem na nossa vida. Ele é quem nos consola. É Ele que chora junto conosco. É Ele que ouve as nossas, murmúrias. É Ele que está ao nosso lado a todo tempo. E diz que é a tal ponto, irmãos, que o Espírito Santo ele geme diante do Pai, a favor de mim e de você. E isso também foi uma promessa de Jesus Cristo a seus discípulos. Ele deixou escrito como palavra, aleluia, para que assim como nós tivéssemos bom ânimo diante das dificuldades que nós tivéssemos, mas que nós tivéssemos a certeza que Jesus estava sim, iria para o Calvário, ia ser crucificado. Mas ele disse, olha, importa que eu agora esteja convosco, mas eu tenho que ir para o Pai. Para que eu possa ir para o Pai e enviar o Consolador a vós, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Órfãos de pai e mãe, órfãos de amigo, órfãos de você achar que você não tem ninguém que se importe com você. Aleluia. E eu entendo, irmão, que na minha vida e na sua vida, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Você só vai conseguir combater essa situação. Você só vai conseguir ultrapassar os seus limites se você tiver a palavra de Deus inserida no seu viver, no seu coração, na sua mente. Aleluia. Porque diz a palavra de Deus que a nossa mente ela tem que ser renovada. Ela tem que ser a mente de Cristo. Aleluia. E Cristo, ele venceu todas as tentações. Ele conseguiu vencer a crucificação pela palavra de Deus. Aleluia. Satanás, quando foi ali no deserto, aleluia, junto a Jesus, ofereceu a ele tudo aquilo que o homem pode ter. Satanás poderia dar a ele. E Satanás também usava a palavra. Mas Jesus Cristo, irmãos, como nós oramos aqui, como nós ouvimos no louvor, Jesus, ele lembrava que ele era o Filho amado, a qual o coração do Pai tinha prazer, se comprazia do teu Filho. E no momento que Satanás investiu contra a tua vida, ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Essa tem poder sobre a minha vida. Não deixe, irmãos, que ninguém diga palavras contrárias a você, porque você é um escolhido do Senhor. Você é herdeiro de Cristo. Somos cordeiros da nação escolhida de Deus. Aleluia. E o Pai, irmão, ele na sua palavra, na sua promessa, quando a gente começa a meditar e quando a gente começa a fazer uso da palavra de Deus na nossa vida, nós conseguimos ver a diferença que isso se torna. Porque nós cristãos, a palavra diz, aleluia, que a chuva, o pastor Henrique mencionou aqui, o sol, a semente, ela vem tanto para o ímpio como para os justos. Ela dá a sua semente, ela molha o seu terreno, tanto para um como para outro. Mas o que é que vai fazer diferença na minha vida e na sua? É quando você se lembra que além desta palavra, ele diz assim, olha, os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé na minha palavra. Ainda que os meus olhos não contemplem, ainda que eu não consegui ouvir ou entender, mas uma coisa eu sei, que eu vivo, porque o meu Redentor vive.
Aleluia. E eu sei que para Ele não há coisa alguma difícil de resolver. E quando eu pergunto a Ele, Pai, o que é que Tu queres me ensinar nessa situação que eu estou passando? E quando você tem a sua vida em comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, e seu ouvido está suscetível a entender o que Ele quer que você aprenda, irmão, as coisas mudam. A situação muda, a sua casa muda, o seu ser muda, aleluia. O mundo, ele prega, irmão, que quando uma pessoa se encontra, né, na frustração, desanimado, sem ânimo, sem força, sem esperança, ele já te dá um diagnóstico. Você está com depressão, você está sendo bipolar, né? São várias doenças da alma que os médicos já conseguem sim, né, detectar. Mas, irmão, já foi dito, e tem estudos que se você pegar os próprios psiquiatras, psicólogos dizem que quando vem da alma, só o que cura é espiritual. Os remédios vão te auxiliar, os remédios vão te ajudar a você se manter em pé. Mas chega um momento que até os remédios, eles chegam uma época na tua vida, que ele vai te paralisar. Porque o remédio ele dá som, só quem toma aqui, quem já tomou. Quem já tomou sabe, irmãos, como é você tomar remédios, né, para esse fim. Ele te paralisa, ele tira de você a sua alegria, o seu ânimo. Ele não deixa que você consegue raciocinar, porque ele fica lento. Então você perde todas as perspectivas de vida que você tem. Mas quando é Jesus que entra no seu coração, como foi dito, quando você abre a porta e diz, entra Jesus na minha vida, toma o meu ser, faz dele o seu querer. Irmãos, a gente começa a viver e a sonhar coisas que a gente jamais imaginava. Aleluia. E eu vejo que Efraim, irmãos, ele conseguiu, né? Porque ele chorou, depois ele teve o consolo. E quando nós temos o consolo do Espírito Santo em nossas vidas, não tem como nós continuarmos da mesma forma. A palavra diz que quando nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, isto é automático. Começa a se gerar em nossas vidas frutos do Espírito. Onde se você era nervosa, agora você vai ter paciência. Se você era agitada, se você era aquela pessoa, né, estourada, se você era aquela pessoa que diz, né, não, comigo tem que ser assim, na força. Irmãos, o Espírito Santo te ensina que não é pela tua força da tua mão que você vai conseguir, mas sim, Ele te ensina que é você esperar no Senhor, com paciência no Senhor, e assim verás a glória de Deus nesta situação. Aleluia. Você aprende a ser paciente. Como diz aí os outros, se você é um leão, você vai aprender a ser um cordeiro. Aleluia. E os de fora podem até dizer, né? Agora virou crente, virou bobo. Não é o que o povo de fora diz? Agora virou crente, virou bobo. Agora porque virou crente não é isso, não é aquilo. Irmãos, você não é bobo. Você apenas está se tornando semelhante àquele a quem vos criou. Porque Ele diz na tua palavra que Ele nos criou a sua semelhança. E se Deus é amor, Deus Ele é de misericórdia, Deus Ele é paciente, Deus Ele nos ensina que tudo tem a seu tempo. Por que que muitas vezes eu e você queremos que as coisas aconteçam assim, ó, tudo a nosso favor? Se não acontecer do jeito que eu queria, não está bom. Se a igreja não estiver do jeito que eu quero, não está bom. Se no meu emprego não estiver do jeito que eu quero, também não está bom. Nós temos mais possibilidade de nos frustrar do que nós nos superar.
Quando nós entendemos que nós temos um propósito de Deus aqui sobre a terra, de Deus agir em nós, e aonde Ele nos colocou, nós sabemos esperar o tempo de Deus, Ele agirá por nós. Porque nós dizemos, né? Deus, quem agirá, né? Se Deus agir por nós, quem poderá impedir? Nós não falamos, irmãos, mas muitas vezes a gente não consegue viver. Se você trabalha, aleluia, sei por quê, irmão, mas Deus está... Você começa a sofrer perseguição. Essa perseguição, ela te leva a você olhar só o campo ruim. Não é verdade? Você começa a olhar o seu salário que é pouco, porque você é bom, e você merecia mais. Você começa a olhar que aquele ambiente já não está bom mais para você, porque você é bom demais para estar ali. Você começa a olhar as atitudes das pessoas que estão te cercando e achar que elas são menos que você. E que você é mais, e que você não precisa estar ali. Porque você não depende dali, porque você tem poder de conseguir. Não é verdade? Nós somos seres humanos, irmãos. Muitas vezes vem esse sentimento. Quando, na verdade, o que nós devemos tomar, a posição e ter a atitude, é eu sou filha de Deus. Eu vou orar ao Pai e entregar essa situação nas mãos deles, para saber qual a finalidade do propósito de eu estar aqui, neste lugar, suportando as injúrias, suportando as humilhações, suportando tudo isso, porque foi isso que José fez, quando ele, passou pelo processo dele. Nós não vimos José em momento algum da Bíblia citar e pedir ao Senhor que tirasse ele logo daquele lugar. Ao contrário, José amou a tal ponto aquele lugar que ninguém conseguia fazer tão bem, com destreza, aquilo que foi lhe entregue à tua mão. E aí Deus foi trabalhando, até que todos sabem aí a história, né? O rei lá mandou matar os padeiros lá e o copeiro. Usou de ferramenta a vida daqueles homens para tirar José daquela frustração e fazer José superar tudo aquilo que ele passou naquele lugar, a tal ponto de Deus o colocar como governador do Egito e ali deu a ele a sabedoria de dizer ao rei que eles tinham que guardar o mantimento, porque haveria um tempo de fome na terra. E sabendo ele, nem sabia que isso já era um propósito de Deus lá na frente, para que ele ajudasse os seus irmãos e o teu pai, a tua família. Irmãos, persevere. Espera no Senhor. Não faça nada sem direção de Deus. Porque se Ele te colocou, Ele vai te capacitar. Ele nos dá, Ele fala na palavra dEle, Ele nos promete isso. Não é verdade? E muitas vezes, irmão, nós nos frustramos e deixamos que isso abale a nossa fé em Cristo. Por decisões que nós mesmos muitas vezes tomamos. Porque Deus, Ele dá o livre-arbítrio para o homem, de poder de escolha entre o bem e o mal. E aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. E muitas vezes é muito mais fácil a gente jogar a culpa em Deus por aquilo que estamos passando, do que nós mesmos chegar a Deus e nos render a Ele e dizer a Ele: Pai, errei, pequei contra Ti. Não é verdade? Quando aquele filho pródigo, irmão, saiu, pediu toda a sua herança e foi para o mundo e gastou tudo, né? Ele usou daquilo que lhe tinha um poder nas vossas mãos. Mas chegou o tempo que ele reconheceu que havia pecado não só contra o pai dele, terreno, mas contra o pai espiritual. E ele chegou diante do seu pai e se humilhou, né? Ele se expressou, ele falou, ele não escondeu, ele não guardou para ele. Ele diz: Pai, pequei contra Ti. E quando nós, temos essa atitude de chegar diante de Deus,
de reconhecer quando erramos. E se não, de reconhecer e saber quando é que Ele quer o que façamos diante desse propósito. Deus, Ele nos dá a vitória. E eu quero deixar nesta noite, irmãos, para nós, que você possa pegar esse momento que você está passando na tua vida. Eu não sei qual é. Eu, a igreja, nos propomos a orar por cada um de nós, com o auxílio do Espírito Santo, que vai interceder por mim e por você. Só você sabe no seu íntimo o que é que está te atrapalhando, o que é que está te paralisando, que você não está conseguindo progredir, que você não está conseguindo sair da mesmice, avançar, porque superação é isso, é você avançar, é você superar tudo aquilo que foi lhe feito e você avançar, é você pegar as cicatrizes de tudo que foi te feito, daqueles que te magoaram, daqueles que te injuriaram, daqueles que trouxeram calúnia, não sei. Se você ainda tem mágoa no seu coração, se você não consegue perdoar alguém que te feriu, alguma situação, que você possa pegar isso e deixar que elas se tornem cicatrizes. As cicatrizes, elas sempre serão lembradas, porque você pode ver, a cicatriz, você não esquece. Quando diz que Deus, nos chama, perdoa, nossos pecados, Ele nos ensina a perdoar os nossos ofensores, aquele que nos magoou, Irmão, não é que você vai esquecer, Muitos têm a brincadeira de dizer, a gente não vai sofrer de amnésia. Não. Isso vai continuar em nossas vidas, mas isso não vai nos afetar. Que nós possamos pegar isso e disso fazer um trampolim para você pular, avançar etapas, para que você consiga experimentar a boa vontade de Deus. Porque, irmão, a vontade de Deus diz que ela é perfeita, ela é agradável, A vontade de Deus em nossas vidas, ela não traz dor, ela nos dá paz. E eu quero viver isso. Eu falei para o Senhor, eu quero viver mais e mais. Enquanto Ele me der a oportunidade de estar aqui sobre esta terra, eu quero viver. Eu falo para o Senhor, está escrito, Pai. Então faça na minha vida isso que está escrito, para que eu viva e dê testemunho da Tua palavra. Quando a Tua palavra diz que ela traz paz, irmão, a paz que Ele nos dá, Jesus diz que a paz que vem do Senhor, ela não é a paz que o mundo prega. A paz quando você tiver dinheiro, a paz quando você tiver a sua casa, a paz quando você tiver seu alimento, a paz quando você tiver sã, boa, sem enfermidade. Não é essa paz. A paz que Ele nos dá, Ele diz que não é igual a do mundo. Ela vem de Jesus. É quando você está passando pela tribulação. É quando você está passando pela enfermidade, Karina? É quando você está passando pelo desemprego. Aleluia! Mas você consegue ter uma noite de sono tranquila, guardada no Senhor, porque você medita na palavra. Aí você lembra dos Salmos, que diz assim, olha, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me guardou e aqui estou, aleluia. É quando você se levanta pela manhã e você se lembra, olha, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vai vir a alegria. Aí muitos perguntam assim, mas a situação ainda continua. Aí você diz assim, não me importa, amado, eu sei que a situação está aqui, mas eu sei que eu acordei diferente. Eu sei que o meu pastor de nada deixará me faltar. E eu sei que esse problema ele pode estar até o meio-dia. Mas quando der meio-dia e 1, ele pode enviar alguém que ele diga assim, olha, eu estou aqui para te ajudar.
Aleluia. Foi o que os irmãos de Efraim fez. Olha, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus me enviou para que eu pudesse suprir a sua necessidade. É quando você crê pela fé que Deus não vai te desamparar diante desta situação. Não é diferente. O justo vive pela fé. Aleluia. E quando você entende isso, nada e ninguém te separa do amor de Cristo. Quando você entende, irmãos, você regozija na presença do Senhor. Jeremias, quando estava naquele calabouço, foi entregue, porque ele profetizava a verdade. Ele falava para os seus irmãos, se convertam dos vossos maus caminhos, porque vai chegar a hora da ira de Deus. E ninguém dava crédito a Jeremias. Nem o rei queria mais ouvir, porque achava que ele era falso profeta. E aquele que era falso, ele colocava como verdadeiro. Jeremias foi conduzido ao poço, num lugar que diz a Bíblia que é horrível. E aí, irmão, se cumpriu a palavra de Jeremias. A Babilônia, o rei Nabucodonosor, foi para lá e tomou, acabou com a cidade. Levou o rei cativo, destruiu tudo. Irmãos, e você, quando eu começo a ler, e você vê, leia Jeremias 33, versículo 3 e leia adiante. Você imagina um homem vendo do poço onde ele estava prisioneiro, vendo a sua cidade totalmente destruída. Teus amigos, aqueles que estavam dia a dia, todo mundo morto, acabado. Ele começou a olhar para o céu. E começou a orar a Deus. Pai, Senhor, o que será de mim nesse lugar? Talvez aqui seja o lugar da morte. Talvez aqui seja o meu fim. Talvez Jeremias tenha dito assim, mas eu cumpri o propósito, o meu chamado. Quem já se sentiu assim, Te levantei para profeta e você fala assim, Deus, já cumpri o meu chamado, meu propósito. Estou vendo aí as coisas, se cumprindo na minha vida, tá bom, vou parar. E aí ele diz assim, ele creio que orando, aí Deus diz assim para Jeremias. Ei, Jeremias, não acabou. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes, aleluia. Anunciar-te-ei coisas ainda que teus olhos ainda não contemplaram. Irmão, sabe o que aconteceu depois? Quando você chega lá, depois desse capítulo, a cidade foi tomada, mas Deus, ele tocou no coração do rei e deu ordem a seus chefes do exército para levar tudo da cidade. Mas, porém, profeta Jeremias, não toqueis. Profeta Jeremias, que naquele lugar está, dê a ele o poder de decidir se quer vir para a Babilônia viver com aqueles que foram exilados, onde terá o conforto, onde terá o que beber e o que comer. Ele decide se ele quer continuar a trajetória dele ou não. E assim se cumpriu, irmãos. Deus, ele tocou no coração do rei e deu a ele. Deu a ele, aleluia. Poder de escolha. Cristo, ele te pergunta, o que você quer? Continuar da mesma forma? Está conformado já com essa situação? Acha que não tem mais jeito, que não vai dar? Se serve um Deus grande, um Deus poderoso. Ele diz assim, apenas se levante. Se levante e fique ao meu comando. E Efraim, irmãos, ele teve este filho, após ter perdido 5. Mas como a gente leu, a sua descendência, sabe quem veio na tua história? Aleluia. Josué. Josué, irmãos, aquele que antecedeu Moisés.
Aleluia. Homem valente, homem de guerra, homem de poder levantado por Deus. Homem que esteve lado a lado com Moisés. Moisés, aleluia. Josué também um tempo chorou, irmãos, porque Moisés foi morto. Mas Deus chegou a ele assim, falou assim: olha, Josué, por que choras? Por que está chorando a morte de Moisés? Este estás comigo. Tendes bom ânimo, seja forte e corajoso. Eu creio que naquele momento, sabe, isso é uma coisa minha, irmão, não está na Bíblia. Mas quando eu começo a ler a palavra de Deus, a gente começa a se apaixonar, Deus começa a colocar coisas no nosso coração e na nossa mente que nos vivifica. Irmão, esses dias eu estava lendo, lembrando dessa passagem. Eu creio que neste momento, quando Deus falou assim: ei Josué, por que choras? Ei homem, não adianta mais chorar, Moisés já cumpriu, né, seu chamado, já está comigo, agora é você. Se levante, tenha coragem, tenha bom ânimo. Aí Josué lembrou que quando o Moisés pediu a ele que fosse lá espiar a terra, que a terra só havia gigantes, que a terra isso, que a terra aquilo, era ele mais 12. Aí eles voltaram diante de Moisés, e quando 10 queria paralisar, tirar o projeto de Deus na vida dele, ele disse: ei Moisés, não é bem assim não. A terra é gigante, a terra isso, a terra é assim, mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos Deus, o Todo-Poderoso, que se Ele falou, Ele será conosco até o fim. Ah, irmão, depois que ele relembrou isso, ele se levantou e foi o homem que foi, né? Porque Moisés libertou teu povo da escravidão, mas Josué os conduziu para usufruir da promessa de Deus, da terra que mana leite e mel. É isso que Deus quer para mim e para você nesta noite, amém? E assim, irmão, eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite, e as palmas louvam o Senhor Jesus, amém?